todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje a gente ia fazer a primeira experiência de estar acontecendo o estudo e transmitindo numa sala virtual online, que as pessoas estejam lá onde estiverem, né? Mas deu um probleminha aqui a gente não conseguiu fazer. Mas logo a gente vai estar avançando para isso, tá? Geralmente os filhos que estão em outra cidade, né? Ou outras pessoas que não têm como vir aqui, que estão longe de nós, né? É claro, igual presencial, eu acho que é incomparável, né? Não é? Hã? A Michelle vai gostar, ela está na Itália. Então, as pessoas vão poder acessar simultaneamente, né, o nosso encontro de terça-feira, os nossos estudos. E por isso eu quero agradecer ao Olorum, nosso Pai Oxalá, agradecer aos guardiões, que é o Senhor da comunicação, e agradecer ao Jimmy por essa iniciativa, esse trabalho maravilhoso que ele tem feito com todo o material produzido nessa casa, que chega em outros corações, acalma outras almas, acalenta outras vidas, né? Isso é primordial. O objetivo é só esse, né? Mas ele se torna tão grande quando vê que alguém foi pacificado com uma palavra, ou que recebeu uma bênção, ou uma energia de luz, né? E se sente renovado, né? Não há paga maior. Eu falo que essa é a nossa paga, o nosso pagamento é esse, né? Deus Pai, Senhor de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pela grande oportunidade de hoje e rogamos a vós, diante da Tua bondade, diante da Tua grandeza,
que nos cubra com seu manto, com suas vestes, fortalecendo a cada um de nós, renovando a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança. E assim convidamos nosso amado irmão Dr. Bezerra, para que esteja conosco, com toda a comitiva do bem, toda a comitiva da luz, toda a comitiva que trabalha a serviço da caridade, doutrinadores, amigos e irmãos, consoladores, benfeitores e semeadores da luz. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus. Leitura do livro de Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Percebi que essa casa é uma casa que gosta de rezar, né? Comecei a ler o Evangelho, já engataram o Pai Nosso na primeira e vamos rezar. Hoje o nosso Evangelho fala sobre quando o Mestre, nosso Mestre Jesus, dá um ensinamento sobre o Pai Nosso, né? Esse Pai que é nosso, que é de todos nós. Esse Evangelho de hoje, ele é extremamente rico. Pai, mas nós já estudamos esse Evangelho. Sim, já, no passado. A palavra de Deus, cada dia que você tem contato com ela, ainda que seja o mesmo texto, você consegue retirar algo novo de lá. Isso é incrível, né? Como isso nutre e abastece a nossa alma. Pai nosso que estás no céu. Alguns textos vão dizer, Pai nosso que estais no céu, não é? Então, há várias versões, mas sempre mantendo o objetivo, o sentido da oração. Quando a gente fala Pai, que quer dizer... Abba. Nós estamos usando uma palavra que os judeus falavam, a língua que os judeus falavam, em aramaico. Jesus, além de falar aramaico, ele falava em hebraico, era quase um poliglota, e para falar com todos ele precisava conhecer um pouco de cada. E Abba, que quer dizer Pai. Quando nós vamos para a Mãe África, esse mesmo termo, que aqui nós podemos entender como pai ou papai, como Jesus fala, de forma amável. Sabe quando uma criança se dirige para o pai ou para a mãe, que ela diz papai ou ela diz mamãe? É de forma extremamente carinhosa, amável, acolhedora. Ele fala que nós precisamos nos dirigir para o nosso Pai Criador dessa forma, como papai. E quando nós vamos para a África, eles não falam Pai Nosso, eles falam Pai de todos nós. Pai de todos nós. Então é uma expressão
vamos dizer, universal, mas que tanto uma como a outra alcança o objetivo. Qual é o objetivo? Quando o mestre falou, olha gente, quando vocês forem orar, tem várias passagens, né? Tem uma que ele fala, entra no teu quarto em segredo e abre o teu coração ao teu Senhor, abre teu coração ao Senhor, né? Nosso Pai. Quando não, ele fala, vou ensinar a oração, Pai Nosso. Ao encontro, nessa filiação, né? Criatura e Criador. E esse Pai de todos nós, se Ele é Pai de todos nós somos o quê então? Sim, nós somos filhos, mas entre nós somos o quê? Somos irmãos. Então, a gente vê que a expressão irmão, nesse contexto, vamos dizer, religioso, ela é dada de forma espiritual, não é? Há um vínculo espiritual entre nós. Onde a genética divina, né? A divina genética, ou a genética divina, que nos torna, certamente tem no nosso DNA espiritual, ou filial, ou de criatura, coisas que se assemelham entre nós. Está entendendo? Há em mim, a Evelyn, ao Brisa, a Sandra, ao Reginaldo e a cada ser da humanidade, algo que se tivesse um laboratório espiritual para fazer um DNA, um exame de DNA, veria e constataria que nós temos semelhanças dos 99% dessa genética, né? Às vezes nós não conseguimos enxergar no outro o que é que o outro tem ou o que eu tenho que se assemelha no outro, que o outro tem de divino e que eu também carrego de divino em mim. Mas tem. É uma fábrica que não erra, que não falha, né? Então, Pai nosso que estás nos céus. Gente, quantos céus existem? Por que será que ele falou isso? Tem nada, porque ele falou céus. Paloma, céus. Malu, por que céus? Quantos céus vocês já viram? Tatá, quantos céus você já viu? Maria disse que é um só. Hã? Está perguntando se é o céu de vários lugares. É o céu dentro de nós? Hã? Como? Várias moradas? Vou lhes preparar um bom lugar, há muitas moradas na casa de meu pai. É isso? Quando ele fala céus, céus é no plural ou é no singular? Então, quer dizer que há vários céus. Correto? Há vários céus. Correto? E como eu explico os vários céus? Pai nosso que estais nos céus. Como que eu explico os vários céus? Vamos lá. No meu céu, no seu céu, no céu dele, no céu nosso, no céu do outro, no céu da boca. Como é que é? Como é que é esse negócio de céu? Hã? Os céus, minha gente, é
aonde Deus estiver, lá existe o céu. Portanto, partindo do princípio que Deus é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, e onisciente, o céu é todo lugar onde Deus está. Então, se é todo lugar onde Deus está, digamos então que nós temos vários céus. E um só Deus. Olha que interessante. Qual a figura central do céu? Deus. Quando a gente fala e imagina, principalmente do que a gente foi ensinado lá atrás, né? Depois a gente descobre que Deus está em todos os lugares, né? Mas até então, quando eu era criança, eu entendia que Deus morava lá no céu, né? Eu entendia que Deus ficava distante, que Ele morava lá no céu. Acho que todo mundo aprendeu assim, né? Deus era uma coisa... Mas, Deus mora lá no céu? Deus mora lá no céu, mas não só lá no céu. Ele está em todos os lugares. Portanto, os céus é onde Deus está. E como? Como? Se ele está em todos os lugares, é o céu só. O céu está lá. Não, mas você está falando do céu de lá. Nós não estamos falando do céu de lá. Ele está lá, ele está aqui, ele está em Paris, ele está na China. Então, é o céu só. Não, são vários céus. Em todos os lugares onde Deus está. Entendeu? Olha, vamos lá refletir. É o lado divino, exato. Se céu é todo lugar onde Deus está, então eu entendo que todos os lugares têm um céu. Portanto, há vários céus, não só o céu físico, entendeu? Vamos falar assim, o céu físico. Deus está aqui? Deus está aqui? Perfeito. Então aqui nós estamos vivendo um céu. Nesse momento, numa igreja, num qualquer outro templo, Deus está lá? Eles estão vivendo o céu. Deus está nesse momento numa sala da CTI? Eles estão vivendo o céu. Deus está nesse momento cuidando, olhando o povo da Rússia ou da Ucrânia? Eles estão vivendo. Você está entendendo? Eu posso entender, mas não aceito. Sim, concordo com isso. Concordo com isso. Porque a dimensão de céu para cada um é diferente. A minha dimensão de céu não é igual à dimensão de céu de quem está na guerra neste momento. Então são céus diferentes e vários céus, como não é a dimensão do céu para quem está olhando pelo vidro, alguém que está na CTI implorando por uma cura. São dimensões diferentes de céu, como alguém que se coloca dentro do céu pedindo uma oportunidade de emprego, como alguém que se coloca diante de Deus e do céu que se abre pedindo pão que não comeu até agora, desde manhã. Entende essas dimensões de céu? De céus diferentes, mas que são céus, e que Deus está em cada um desses lugares. Quando a gente deixa o céu físico de lado, a gente consegue entender os céus, em todas as suas dimensões. Não é pecado, e não é errado discordar, tá? Inclusive, um dos princípios da inteligência é o debate, é a discussão, é a reflexão, né? Então, o que o texto quer dizer? Que os céus, ele acontece de várias maneiras, e cada um na sua dimensão, cada um na sua propriedade, na sua legitimidade, e não deixa de ser céu porque é diferente do outro céu, entende? E Deus está
em todos estes céus. Né? Quando ele fala, santificado seja o teu nome. Uai, Deus não é santo? Deus é santo? Deus é santo ou não é santo? Deus é santo ou não é santo, gente? Já falaram ali, ele é criador. De novo, nós não estamos falando de santos canonizados, hein? Nós não estamos falando de santos canonizados pelo homem, pelo Papa, não. Nós estamos falando de santificados, de ser santo na sua santidade prima, genérica, na sua santidade inicial, na sua santidade mais pura, sem contato humano, sem a mão do homem. Né? Como diz assim, ó Pai Santo, eu preciso de Ti. Ó Deus Santo, Deus é santo. Deus é santo não como um santo de uma igreja que foi canonizado. Ele nasce santificado. Né? Então ele quer dizer que Deus esteja acima de tudo. Por isso que ele deve ser santificado. Que nós saibamos colocar Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todas as coisas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que reino é esse, gente? Que reino é esse? O reino dos céus? Seria o reino dos céus? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Que reino é este? Seria o reino dos céus? Pergunta que não quer calar. Esse reino seria o reino dos céus? Que venha o teu reino. Mas que reino? Todo reino tem um rei, né? E todo rei tem um reinado, pelo menos supõe-se, presume-se. É que aqui na terra, que é uma luta entre o bem e o mal, que o reino de Deus, que é o reino do bem, se estabeleça. Quem não pode reinar? O mal, as trevas. Isso não pode reinar. Quem tem que reinar é o bem. Então é isso que ele quer dizer. Esse reino é o reino do bem, o reino da luz, o reino da caridade, o reino da misericórdia, o reino da bondade, o reino da irmandade. Né? Depois ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou como no céu. Agora ele usa céu. Então, nós temos terra e céu. Agora ele usa céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como se faz aí no céu. Porque lá a vontade dele se cumpre. Correto? Lá em cima, naquela dimensão espiritual, a vontade de Deus sempre é cumprida. Ninguém deixa de cumprir. Espiritualmente, ninguém deixa de cumprir a vontade de Deus. Não é, Chulica? Ninguém deixa. Então, ele quer dizer que seja feito tanto aí como aqui. Ou tanto aqui como aí. Que seja, né? Que não tenha disparidade. Mas tem disparidade? Tem. Porque a gente não vive o céu na terra. A gente vive, como eu disse há pouco, guerras, discórdias, ofensas, brigas, destruição.
matamos, agredimos, ofendemos, e por aí vai, né? Destruímos obras e tudo mais, de caridade e tudo mais. Então, por isso que ele fala, que seja feita na terra como no céu, como vocês fazem aí no céu, meu Pai. É isso que ele quer dizer. Seja feita na terra como no céu. É o que nós precisamos. Então, é tornar igual céu e terra. Ou melhor, terra e céu. Por que que aqui, por que que lá a lei proíbe tal coisa e aqui não proíbe? Sabe assim, essas diferenças? Por que que lá, por que que no céu não há caridade? Vou fazer essa pergunta. Ronaldo, por que no céu não há caridade? Por que no céu não há caridade? Maluco, né? Hã? Aqueles... Hã? Olha que estão falando, já estão evoluídos, não tem carência. Aqueles que já estão em níveis elevados de evolução, já não têm perto de si espíritos ou seres que necessitam da caridade. Na verdade, eles estão saindo de lá e vindo para cá para fazer a caridade. Percebe? Lá não... As dimensões em que eles se encontram, anos-luz à nossa frente. Então a caridade é para nós aqui, que estamos se pegando, que muitas vezes não estamos nos ajudando, né? Caridade é para nós, réis mortais, que um dia nos tornemos imortais, né? Outra coisa, dá-nos hoje o pão de cada dia. Hoje, o pão de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor, o pão desse mês e dos próximos 4, 5, 6, 7, 12 meses. Não. Dá-nos hoje o pão de cada dia. De hoje. De hoje. E o que nós vivemos em século 21? Nós vivemos uma ansiedade desenfreada. Quando é frustração, é passado. Então nós ficamos frustrados porque não aconteceu, ou porque não deu certo, ou porque não saiu como queríamos. Quando é futuro, é ansiedade, porque nem aconteceu e nós estamos lá se consumindo. Olha que maluco isso. E o que ele fala? O de hoje, gente. O de hoje. O que é? O pai Tobias fala, vive o hoje. Amanhã, quando acordar, vive o amanhã, que vai se tornar hoje. Entendeu? Um dia de cada vez, meu filho. E aqui o pão de cada dia, ele é o pão material, enquanto alimento, e espiritual. Muito bem, classe. E espiritual. Tá, porque às vezes eu tenho todo o pão material, mas eu não tenho fé, não tenho força, não tenho esperança, não tenho perseverança, não tenho coragem nem para sair da cama, não tenho, não vislumbro, não tenho motivação, não tenho, então não adianta. Eu preciso do pão também espiritual, pão material e pão espiritual. O que nós estamos fazendo agora? Nos alimentando com o pão espiritual. Quem jantou, jantou. Quem não jantou, vai jantar. Mas o espiritual está se alimentando agora. Estamos fazendo uma refeição agora. A nossa alma está se alimentando agora. Olha que interessante. Estamos num banquete. Estamos numa mesa
enorme, fraterna, coletiva, espiritualmente. Portanto, o pão de cada dia é para nos ensinar que nós precisamos cuidar desse hoje, que é o presente. Nós sofremos por coisas lá na frente, coisas que às vezes nem vão acontecer. E a nossa ansiedade nos consumindo, vai com a gente para a cama, nos incomoda, nos inquieta, levanta, come, abre geladeira, armário, panela, toma água, toma suco, come de novo, deita. A gente parece um filé à milanesa que vira para lá, vira para cá. Tudo por ansiedade. Então, ele fala, ele é bem claro, o hoje, o presente, o de agora. A gente vai vendo que é uma oração completa, né? Nossa, nunca tinha visto o Pai Nosso com essa profundidade. Eu também não, olha que interessante. E ontem, quando eu falei, Pai, do que nós vamos falar? Vê assim, Pai Nosso. Eu falei, nossa, Pai Nosso. Desculpa, achei tão chinfrim, tão assim. Mas quando eu comecei a ler e comecei a meditar em cima desse Pai Nosso, eu falei, meu Deus, que riqueza. Né? Perdoa as nossas dívidas, que nós chamamos de ofensas, né? Não vai achar que vai fazer essa oração hoje. Amanhã acorda, não quer pagar o boleto. Saiu da restrição. Não saiu. Viu? Seu score baixou. Seu score diminuiu. Né? Suas ofensas, né? Suas dívidas, ou seja, suas ofensas. E ele fala, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá. Você não me paga, não. Né? O que ele está falando? Ele está falando de humildade e de misericórdia. De humildade versus, né, Alice? Misericórdia. Ela está ligada. É disso que ele está falando. Se a gente conseguir usar de misericórdia e de humildade para com as pessoas, como Deus usa para conosco, tem uma historinha que fala, né, que o cara começou a falar com Deus, contou o que ele chama de pecado, né, porque eu não acredito em pecado, contou para Deus os seus pecados, as suas falhas, aí Deus abençoou ele estava indo embora, ele lembrou de um que ele não tinha contado, ele falou, Senhor, você lembra os pecados que eu te contei? Aí Deus falou assim, que pecado? Né? É esse coração de dissolver, de diluir, de se desfazer de amarras, de coisas, de amarguras que ficam intoxicando a nossa alma, o nosso ser, que vira doença na matéria, que se materializa, sabe? Então, que nós possamos usar de humildade e de misericórdia. É difícil? É uma tarefa super difícil. É uma tarefa gigantesca. Vocês vão perceber isso, ou já perceberam, não é fácil. E se você lida com mais gente, tipo eu, mais difícil fica ainda. E olha que tem gente que olha para mim e fala, nossa, Pai, o Senhor passa por cima de muita coisa. Nossa, Pai, no lugar do Senhor. Mas eu estou aqui, né? Na busca do exercício, né? Juro que me esforço. Às vezes funciona, na maioria das vezes. Mas às vezes a misericórdia, né? Mas todos nós precisamos disso. Usar de misericórdia, de humildade. Eu sou humano, né? Sou mortal e quero me tornar imortal diante das nossas ações. E não nos deixeis cair em tentação. E agora, gente, o que é isso?
não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação? Hã? Os erros é tentação? Se eu disser que os erros são tentações, eu não posso ver os erros como aprendizados. Correto? Ele é tentação ou ele é aprendizado? Aprendizado. Ah, já começou. Isso. É quase isso. Quando é que eu caio em tentação? Hã? Quando desvia do caminho? Alexandre, quando é que a gente cai em tentação? Ah! Eu percebi que ele falou isso olhando para a esposa, então ele quer dizer todo dia. A sua defesa foi feita. Esquece dos meus honorários. Então, quando nós caímos em tentação? Quando nós estamos querendo algo e não consegue? Quando a gente não está? Olha, quando a gente não está em paz, porque se ele vai te desestabilizar é porque você não está. Jesus foi tentado? Muito bem. E quando é que ele foi tentado? Hã? No deserto. No deserto. Muito bem, bem lembrado. No deserto. E o que ele estava fazendo no deserto 40 dias e 40 noites? Orando, mas estava também se preparando e digerindo tudo o que ele ia passar com a crucificação. Podemos dizer que humanamente ele estava tumultuado. Podemos dizer que humanamente ele estava inquieto. Portanto, todas as vezes que nós estamos em tumulto interior, inquietos, todas as vezes que nós nos sentimos perseguidos e todas as vezes que nós nos sentimos humilhados, nós nos colocamos como fáceis presa para cair em tentação. Porque se chegar uma pessoa e falar, eu posso tirar você dessa daí, mas você tem que fazer tal coisa para mim. Você está desesperado. Imagina. Isso, daí eu te resolvo. Ai, pelo amor de Deus, então me ajuda. Não, mas você tem que fazer tal coisa. Está entendendo? Então, ou seja, todas as vezes que nós estamos em perigo, estamos em tumulto, estamos inquietos, estamos à beira do abismo, nós somos presas fáceis para a tentação. Entendeu? A provocação virá neste momento. Porque quando nós estamos em paz, estamos bem com a gente mesmo, estamos numa mega power Wi-Fi conectado com Deus, a vida está a maior maravilha, as tentações, as provocações, esquecem de nós. Entendeu? Agora, quando você não está bem, cara, parece que até vozes vêm dentro da sua cabeça. É ou não é? Quando você não está bem, até vozes você escuta. E vozes, inclusive, falando para você fazer isso, aquilo, aquele outro. Cuidado. Cuidado. É aí que eles... Não caia nessa. Não caia nessa. Se você perceber, detectar isso, você fala, opa, não estou legal, deixa eu me cuidar. Não poderia nem ter chegado a esse ponto, então vou me cuidar.
Vou buscar ajuda, seja espiritual, seja de um profissional da saúde mental, um psicólogo, de um psiquiatra, ou seja, através de um amigo. Antigamente não existia, não estou desfavorecendo o trabalho desses profissionais, mas existiam muito mais amigos, existiam muito mais compadres, comadres, existiam muito mais irmãos, irmãs, existiam mais pais que eram pais, existiam mais mães que eram mães, existiam mais avós. Será que a gente se perdeu? Em que momento será que a gente se perdeu, né? Que a gente entra em desespero tão fácil. Que a gente entra num tumulto interior tão fácil. Que a gente se torna presa fácil. E quantas pessoas não tiraram a sua própria vida? E vocês podem ter certeza, foi no momento desse de desespero, de tumulto interior, de vozes, de falatório, de não suportar mais. Se tivesse uma mão amiga, um braço, um colo, um aperto, Tem coisas que nós vamos passar sem entender nessa vida. Então é isso. Essa tentação é para que a gente não se entregue a esse desespero, a esse tumulto interior, a essas vozes que se achegam de onde não se sabe e tentam nos convencer. Ou que nós somos derrotados, ou que nós somos fracos, ou que nós somos um merda, ou que isso não vai dar certo, ou que fulano não gosta mesmo de você, ou que seus pais nunca te amaram, olha, os mais pensamentos, todos os pensamentos de rejeição humana brota na cabeça do ser. Todo e qualquer pensamento de rejeição humana, inclusive que até Deus te rejeita, vai brotar. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Isso não é verdade. Deus está lá falando, filho, isso não é verdade. Filha, não caia nessa, eu estou aqui. Não dê ouvido. E nós, achando que vai ser acolhido pelo outro lado, ou que o outro lado vai nos ajudar, né? Tudo mentira, tudo balela, viu? Tudo falácia, tudo enganação. E por fim, ele fala, mas livra-nos do mal. Amém. Livra-nos. E o que é o mal? O que é o mal? Vai falar, pai, é o contrário do bem. Sim, eu sei que é o contrário do bem. Mas o que é o mal? Vamos terminar esse Pai Nosso. O que é o mal? Me ajudem. O mal é a ausência do bem. Quem disse? O Wagner. Muito bem. Então, todas as vezes, livrai-nos, livrai-nos. Todas as vezes em que o bem se faz ausente, o mal se faz presente. Todas as vezes em que a luz se faz ausente, as trevas se fazem presentes. Perfeito? Perfeito. Concordo, Wagner. O mal é a ausência do bem. Ponto positivo para o Wagner. Recuperou. Já está livre da chamada oral espiritual da semana que vem. Né? Então,
o mal, como bem disse o Wagner, é a ausência do bem. E esse mal, ele é invisível? Ou ele é visível na sua origem? O mal é visível ou é invisível? Hã? Ele é invisível? Ó, tem gente aqui falando que ele é invisível. Ele é visível ou é invisível? Na origem ele é invisível. Aí ele se materializa através de alguém e se torna visível. Porque nós mesmos já falamos, não acredito que fulano foi capaz de fazer isso. Né? Nossa, mas ele estava dotado de uma força, coisa que eu nunca vi igual. Ou seja, o mal, ele é invisível e se materializa e se torna visível. Quem olhar com o olho espiritual vai perceber isso, né? Quem olhar com o olho humano não vai perceber isso. Mas o mal, ele ronda, ele circula, né? Agora, você imagina o mal passeando numa bela tarde de domingo, como diria o Tim Maia, como num dia de domingo. E você, naquele desespero, naquele tumulto, vocês se encontram, você não o conhece, já ouviu falar, mas nunca viu. Fazem amizade naquele momento, você imagina o final da história. Olha que maluco. O dia em que um desesperado encontrou o mal. Foi tentado, obviamente, e caiu no abismo. E amém? O que é amém, gente? Ah, eu vi um cochicho aí. Amém. Onde que a gente usa amém? No final, nas orações, no começo? No final, né? E o que é amém? Eu acredito. Será que é eu acredito? Assim seja. Isso. Então você está sacramentando, consolidando aquilo. Lá no nosso curso, a gente, nem o assim seja a gente não usa. A gente usa assim é. Tum! Bate o martelo. Assim seja é forte, né? Você imagina assim é. Maluco, né? É isso que nós temos que fazer, determinar. A palavra tem poder e você tem que determinar. Está certo, assim seja, está certíssimo. Assim é, está errado jamais. Né? Mesmo porque o assim seja, você joga, projeta ele para frente. O assim é, você determina desde já. Você já o faz, você já o realiza. Assim é. Tum. Mas assim seja. Que seja assim. E pronto. Ponto final, né? Mesmo porque ele acaba sempre com um ponto de exclamação. Né? Tum. Pode ver que as orações do amém é sempre tum. Para ali, termina ali. Tum. Então é isso. A oração que o nosso mestre quis nos ensinar, que em Kibundo eles chamam de pai de todos nós, em Burundi eles chamam pai de todos nós, na Mãe África, e aqui em aramaico ele chama de pai ou papai, ou seja, se dirigir a Deus de forma amável, não como um Deus distante, um Deus frio, que Ele está lá no céu e eu estou aqui na terra. Não, um Deus próximo, um Deus de amor. Tá bem? Tudo bem? Alguém quer partilhar alguma coisa? Um de cada vez. Então vamos fazer a nossa... Alguém quer falar, gente? Vamos fazer a nossa oração de Cáritas, que jamais pode deixar de ser feita. Né?
Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas Ele onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Perfeito. Deus nosso Pai, sabemos que somos pequeninos diante de Ti e muitas vezes esquecemos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Acolha cada um de nós no vosso colo, no vosso ombro, no vosso coração. Enche a nossa vida de graça, de luz. Fortalece, renova a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança. E fortalece a nossa caminhada para tudo que temos que suportar e força para mover aquilo que não temos que suportar. Assim te agradecemos, Pai. Te louvamos, te bendizemos e o adoramos até os confins da eternidade, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por esse encontro de hoje. Que o nosso Pai, o Pai de todos nós, o Pai nosso, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, que está sempre conosco, que retorne às suas moradas de luz, com todos os vossos benfeitores, amigos, consoladores e doutrinadores. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Lembrar só daquela historinha, né? Que a avó foi cantar para o molequinho dormir. Aí o pai falou, espera que eu vou chamar a vovó para cantar para você. Aí falou, ai não, a vovó não, papai, a vovó não. Mas por que não? Ah, porque eu tenho medo do Malamém.
Mas o que é isso? Ah, eu não sei. No final, ela fala, mas livrai-nos do mal, amém. Então, ele tinha medo do mal, amém. Um beijo, que Oxalá abençoe, uma boa noite e muita paz a todos. Que assim seja.